Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Boa noite, bem-vindos a mais um especial Informação. Como é habitual, a informação diária na SPT e também na rede social, o Facebook. Hoje, na linha aberta, teremos o Dr. Paulo Pinho e desde já pedimos que todas as perguntas sejam relacionadas com o campo médico. Há um ano que Joe Biden tomou posse como presidente dos Estados Unidos. Um ano depois, e com a popularidade em baixo, o democrata registra uma média de 42,5% de aprovação e 52,1% de desaprovação, de acordo com os dados agregados da plataforma especializada 538. Apenas Donald Trump era ainda mais impopular no primeiro do ano de mandato, com 40,2%. Um ano depois de tomar posse, no momento crítico da democracia dos Estados Unidos, o presidente Joe Biden enfrenta em 2022 eleições para o Congresso, arriscando perder para os republicanos o controle do mesmo. Ontem, Joe Biden anunciou também que se recandidata em 2024 e que manterá Kamala Harris como candidata à vice-presidência. E foi assim, Joe Biden ontem falou a todos os norte-americanos, passou em revista o primeiro ano e deixou a promessa que será candidato em 2024. Durante o seu discurso, Joe Biden referiu também a situação da Rússia com a Ucrânia e disse que será um desastre para a Rússia caso esta decida invadir o país vizinho. As imagens de satélite chegam como prova da presença militar russa na fronteira com a Ucrânia. Em tom de aviso, o presidente norte-americano diz que a Rússia pode estar à beira de um desastre económico. Se eles fizerem o que são capazes de fazer com as forças que têm na fronteira, será um desastre para a Rússia. E se invadirem ainda mais a Ucrânia, os nossos aliados e parceiros estão prontos para impor custos severos e danos significativos sobre a Rússia e a economia russa. O presidente francês acredita que a solução passa por negociar com a Rússia, mas com um escudo, um novo plano de segurança elaborado pela União Europeia. Nas próximas semanas tem de haver uma proposta europeia para construir um novo pacto de segurança e estabilidade. Devemos construí-lo entre europeus, depois compartilhá-lo com os nossos aliados dentro da NATO e só a seguir apresentá-lo à Rússia para negociar. Preparar e estar atento é o que também defende o chanceler alemão Olaf Scholz. É por isso que estamos a conversar com Moscovo em vários formatos diferentes sobre o nosso compromisso com a integridade territorial da Ucrânia e sobre um princípio fundamental da nossa ordem de paz europeia comum, de que as fronteiras não devem ser movidas à força. Diante dos planos agressivos de Putin, os países da NATO estão atentos e estudam soluções. O secretário de Estado norte-americano reuniu esta semana com o presidente da Ucrânia. Na sexta-feira, Antony Blinken tem encontro marcado em Genebra, na Suíça, com Sergei Lavrov, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia. Já hoje o presidente Joe Biden foi claro e referiu que qualquer incursão da Rússia em território ucraniano será considerada uma invasão e que os Estados Unidos tomarão medidas imediatamente. Entretanto, ontem foi mesmo um dia difícil para Joe Biden. O projeto de reforma eleitoral foi derrotado no Senado devido ao bloqueio unânime republicano, mas também às divisões dentro do seu próprio partido. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, referiu estar profundamente desapontado com o fracasso no Senado da grande reforma eleitoral com a qual procurava proteger os direitos de voto das restrições impostas nos estados mais conservadores. Biden prometeu que continuaria a insistir em mudanças para proteger os direitos de voto nos Estados Unidos.
O seu grande projeto de reforma eleitoral foi derrotado ontem no Senado devido ao bloqueio unânime republicano, mas também às divisões dentro do seu próprio partido. Primeiro, os republicanos recusaram-se a debater a grande reforma, utilizando uma manobra conhecida como filibuster, que permite que qualquer medida seja impedida de ser debatida a menos que se reúna um mínimo de 60 votos. Horas mais tarde, o líder democrata do Senado, Chuck Schumer, propôs uma mudança nas regras do mesmo, para retirar o poder ao obstrutor e fazer com que a medida fosse debatida. No entanto, como previsto, não conseguiu reunir o apoio de que necessitava dentro das suas fileiras. O senador democrata Kyrsten Sinema, do Arizona, e Joe Manchin, da Virgínia Ocidental, juntaram-se aos republicanos para votar contra a alteração das regras do jogo. O impasse republicano e as diferenças internas entre os democratas são um revés para Biden, que assinala hoje um ano de funções à frente da Casa Branca. Entretanto, o Supremo Tribunal dos Estados Unidos rejeitou também ontem o recurso do ex-presidente Donald Trump para manter oculto cerca de 700 documentos sobre a invasão ao Capitólio, ocorrida no dia 6 de janeiro de 2021. O Supremo Tribunal dos Estados Unidos rejeitou o recurso do ex-presidente Donald Trump para manter ocultos cerca de 700 documentos sobre a invasão ao Capitólio. A decisão do Supremo Tribunal abre a porta para que os arquivos nacionais dos Estados Unidos entreguem o mesmo ao Comitê da Câmara dos Representantes que investiga o caso. O conteúdo exato desses documentos é desconhecido, mas supostamente incluem e-mails, rascunhos de discursos e registros de visitantes que poderão revelar o que aconteceu exatamente na Casa Branca durante o ataque ao Capitólio e os dias que rodearam esse evento. Na decisão de 4 páginas, o Supremo Tribunal confirmou as decisões de todos os tribunais de instâncias inferiores que tinham rejeitado o pedido do ex-presidente. Contudo, os juízes não avaliaram se Trump tem direitos especiais reconhecidos no privilégio executivo, o que significa que certas informações não podem ser divulgadas sem a sua permissão. Trump reivindicou essa medida, mas todos os juízes que consideraram o caso concluíram que não tinha esse direito porque já não se encontra na Casa Branca. O caso remota ao início de outubro, quando o atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, autorizou os arquivos nacionais a divulgar os documentos ao Comitê de Investigação. Dias depois, a 18 de outubro, Trump avançou com um processo no Tribunal Federal de Washington, D.C., mas em novembro uma juíza decidiu contra o republicano. Os advogados de Trump recorreram contra essa decisão e foram ao Tribunal de Apelações do Distrito de Colômbia, que também indeferiu o pedido, deixando o Supremo Tribunal como última opção. O Supremo Tribunal é composto por 9 juízes. Todos os juízes decidiram contra ele e apenas o juiz conservador, Clarence Thomas, nomeado pelo republicano George W. Bush, a favor do ex-presidente. E esta decisão já trouxe repercussões. A Comissão da Câmara dos Representantes, que investiga esse mesmo ataque, intimou a filha do ex-presidente Donald Trump e então conselheira sênior da Casa Branca, Ivanka Trump, a cooperar voluntariamente com a investigação em curso. Também Eric Trump, bem como Kimberly Guilfoyle, que está noiva de Donald Trump Jr., foram intimados. Este é um caso que, por certo, irá fazer correr muita tinta, poderemos mesmo dizer que a procissão ainda vai no adro. Vamos agora falar sobre o crime que ocorreu durante o final de semana no Texas. 2 indivíduos foram detidos nas cidades britânicas de Birmingham e Manchester no seguimento da investigação em curso sobre o sequestro que manteve 4 pessoas reféns numa sinagoga no Texas. 2 indivíduos foram detidos nas cidades britânicas de Birmingham e Manchester relacionados com o sequestro que manteve 4 pessoas reféns numa sinagoga do Texas, adiantou hoje a polícia da região. Segundo a Associated Press, as detenções decorreram esta madrugada. Os 2 homens encontram-se detidos para interrogatório, não tendo ainda sido acusados de qualquer crime. Recorde-se que no domingo tinham sido também detidos 2 adolescentes britânicos no âmbito da investigação, que depois foram libertados sem qualquer acusação. O incidente decorreu na sinagoga da congregação Bet Israel, perpetuado pelo cidadão britânico Malik Faisal Akram. O conflito resultou na libertação em segurança dos 4 reféns e na morte do atacante.
Akram era observado pelo Serviço de Segurança britânicos e foi alvo de uma breve investigação em 2020, a qual foi encerrada depois das autoridades terem determinado que o cidadão não era uma ameaça. Akram viajou para os Estados Unidos no final do mês de dezembro, através do aeroporto JFK, em Nova York, tendo depois adquirido a arma que foi utilizada para o crime. O homem, que acabou por ser morto pelas autoridades ao fim de 6 horas de operação, exigia a libertação da irmã, uma neurocientista paquistanesa suspeita de ter ligações a um grupo extremista islâmico. A cientista paquistanesa tem 49 anos e chama-se Afia Siddiqui, estando a cumprir uma pena de 86 anos de prisão num hospital-prisão em Fort Worth, perto de Dallas, nos Estados Unidos. Em Nova York, final dos tempos, o presidente da Câmara, recém-empossado, Eric Adams, anunciou esta quinta-feira que o seu primeiro salário, a ser pago amanhã, será automaticamente convertido em bitcoins. Portanto, poderemos dizer que o tempo altera, os dias são diferentes e o modo de receber o dinheiro também é alterado. Vamos agora à Covid em Portugal. Houve mais 56 mil novos casos e 34 mortes por Covid-19, de acordo com o boletim publicado hoje de manhã. Portugal soma esta quinta-feira mais 56.426 casos e mais 34 mortes relacionadas com a Covid-19. O número de internados aumentou. Estão agora internadas em enfermaria 2.004 pessoas, mais 45 do que ontem. Dessas, 153 estão em cuidados intensivos, menos uma do que na quarta-feira. A região norte é a região do país com mais casos esta quinta-feira, somando 24.422 novas infecções e 10 mortes. A região de Lisboa e Val do Tejo registra 17.341 contágios e 16 óbitos. No centro, há 8.253 novos casos e 6 mortos. No Alentejo, há 1.912 infectados e no Algarve há mais 2.003 novas infecções. Nos arquipélagos, os Açores somam 1.114 casos e a Madeira registra 1.381 infectados e 2 vítimas mortais. Destaque ainda para mais de 28.301 pessoas que recuperaram da Covid-19 e ainda de acordo com o boletim da DGS, há mais 384.568 pessoas infectadas com o novo coronavírus em Portugal. Em Portugal, o Conselho de Ministros já aprovou permissão para isolados votarem nas eleições legislativas do próximo dia 30. O Governo recomenda que pessoas em isolamento utilizem o horário entre as 6 e as 7 da tarde. O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira uma alteração assegurando que infectados e isolados por causa da Covid-19 podem ir votar no dia 30 de janeiro. A recomendação é que o façam entre as 6 e as 7 da tarde. Ser da paracuchada do Conselho Consultivo, aquilo que diz é que o Governo não pode inibir as pessoas de votarem durante todo o período. É o período em que estão abertas assembleias de voto. Mas que pode emitir uma recomendação no sentido de que essas pessoas vão votar a uma hora determinada, por exemplo. E é justamente isso que as autoridades de saúde, havendo o entendimento das autoridades de saúde que essa é também a melhor forma de nos protegermos a todos, em termos coletivos, o Governo fará seguramente uma recomendação nesse sentido. Fará em termos de recomendação. Obviamente isto não é impeditivo que alguém que queira ir exercer o seu direito de voto naquele horário também o faça, até porque os portugueses e as pessoas que vão votar têm dado ao longo das outras eleições e durante estes 2 anos, enfim, sinais de grande maturidade em aplicar regras e recomendações que lhes são feitas. A norma de exceção foi aprovada pelo Governo após o parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, que concluiu que os eleitores sujeitos a confinamento obrigatório devido à pandemia podem votar presencialmente. Questionada pelos jornalistas sobre que garantias tem o Governo sobre se os cidadãos infectados vão sair de casa unicamente para votar, a Ministra respondeu que a única segurança é o histórico de comportamento exemplar que os portugueses têm tido ao longo da pandemia. A Ministra afirmou igualmente ser importante que as pessoas tenham a preocupação de observar as regras de proteção,
como o uso da máscara, higienização das mãos e o distanciamento social. Sublinha ainda que as autoridades devem zelar pela imposição do cumprimento das normas sanitárias em vigor, como é o caso das que respeitam ao distanciamento e ao uso de equipamentos de proteção individual, da limpeza e da desinfecção adequada dos locais onde funcionam as assembleias de voto e de todos os instrumentos e materiais utilizados ou do arejamento dos espaços. E o pico desta nova vaga em Portugal vai ocorrer entre hoje, dia 20, e o dia 24, por isso mesmo espera-se nos próximos 3 dias um aumento ainda mais considerável do número de casos. Aqui nos Estados Unidos vive-se a duas frentes. É verdade que os números em New Jersey, Nova York e alguns outros estados desta área estão a baixar. Por outro lado, foram contabilizados em todo o país nas últimas 24 horas mais 753 mil novos casos de Covid-19. Aqui em New Jersey foram 10.072 casos. Lamentavelmente, 161 residentes perderam a vida, o que levanta questões sobre a situação relacionada com o Omicron. Lembramos que Phil Murphy anunciou ontem a obrigatoriedade de vacinas para trabalhadores da linha da frente sem opção de realizarem o teste se não querem ser vacinados. Noutro estado, na Flórida, foram suspensos alguns serviços das autoridades de saúde por alertarem para vacinação contra a Covid-19. O Estado republicano proibiu vários setores de pedir aos seus trabalhadores que se vacinassem. As autoridades na Flórida suspenderam o diretor do Departamento de Saúde de Orlando por alertar os seus trabalhadores para a importância da vacinação contra a Covid-19. Na Flórida, o governador republicano Ron DeSantis aprovou uma lei em novembro que proíbe escolas, empresas e organizações públicas de perguntar ou impor vacinação. Raul Pino, a pessoa que foi suspensa, enviou um e-mail no dia 4 de janeiro aos funcionários do Departamento de Saúde de Orlando a alertar para a baixa vacinação no estado da Flórida e motivou a que todos se vacinassem. No e-mail, o diretor disse que dos 568 trabalhadores, apenas 77 tomaram a dose de reforço. As autoridades estão agora a avaliar se o diretor infringiu a lei de novembro com esta comunicação. A Flórida é um dos estados com a maior taxa de incidência e de hospitalizações dos Estados Unidos. Foram registados, na quarta-feira, mais 43.179 casos e desde o início da pandemia foram infectadas mais de 5 milhões de pessoas. Na província do Quebec, bem mesmo aqui ao lado, no Canadá, está proibida a venda de álcool a pessoas não vacinadas. Pode-se mesmo dizer que sem vacina não há copos. Não há vacina, não há copos. É assim no Quebec, onde as lojas de venda de álcool e cannabis estão proibidas de servir pessoas não vacinadas, uma medida que os quebequenses parecem aceitar. Entendo que o governo quer encorajar as pessoas a vacinarem. Se funcionar é bom porque há menos gente nos hospitais. Precisamos de poder ir às lojas ou à Sociedade de Álcool do Quebec ou mesmo aos supermercados. Nem todos temos a capacidade de fazer compras online ou coisas do género. Esta não é a única restrição no Quebec. Restaurantes, bares e outros locais públicos estão atualmente encerrados. O governo está agora a avisar os não vacinados que em breve deixarão de ter acesso a muitas lojas e serviços não essenciais, bem como a espaços com mais de 1.500 metros quadrados. A Assembleia Nacional prepara-se para debater um projeto de lei sobre uma taxa a aplicar a quem recusa vacina. Quase 82% da população com mais de 5 anos recebeu 2 doses da vacina anti-Covid, mas o Quebec é a província canadiana mais afetada pela variante Omicron. As hospitalizações estão a disparar nesta província, onde o sistema de saúde se debate com sérios problemas e, sobretudo, com falta de pessoal. A Organização das Nações Unidas e a farmacêutica Merck assinaram o licenciamento de patente de medicamentos. O acordo vai permitir que 105 países tenham acesso ao Molnupiravir, que é o medicamento em causa, em versão low cost. A Organização das Nações Unidas e a farmacêutica Merck assinaram esta quinta-feira um acordo para que 27 produtores de medicamentos genéricos produzam versões mais baratas do medicamento Molnupiravir, que foi desenvolvido para combater a Covid-19.
Em comunicado, a Agência da ONU para o Licenciamento de Patentes de Medicamentos informou que o acordo permitirá que 105 países tenham acesso ao Molnupiravir em versão low cost. Este passo permitirá que empresas da China, Índia e outros países em África e no Médio Oriente possam desenvolver o medicamento. Segundo a agência, 5 empresas irão focar-se na produção da matéria-prima, 3 empresas vão produzir tanto a matéria-prima como o medicamento final e 9 empresas irão produzir o medicamento final. As empresas dividem-se por 11 países: Bangladesh, China, Egito, Jordânia, Índia, Indonésia, Quénia, Paquistão, África do Sul, Coreia do Sul e Vietnã, acrescenta. O Molnupiravir foi desenvolvido em 2021 pela Merck e obteve uma aprovação de emergência pelos Estados Unidos. Os dados clínicos da empresa demonstraram que o medicamento reduz o risco de internamento e morte por Covid-19 em cerca de 30%, mas a empresa não deixou qualquer nota sobre a qualidade do medicamento em versão low cost. E lembramos que já a seguir na linha aberta teremos connosco o Dr. Paulo Pinho. Iremos falar sobre testagem, sobre vacinas, sobre esta variante Omicron. Por isso mesmo, tenha preparado todas as perguntas para o qual procura resposta, de modo a que possamos também levar uma informação detalhada sobre a realidade que hoje enfrentamos com esta nova variante. Vamos agora mudar de assunto. Nas legislativas em Portugal, se Rui Rio for eleito primeiro-ministro, o líder do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos, pode ser ministro da Defesa. Essa afirmação foi feita por Rui Rio esta manhã, que referiu que, e deu mesmo o exemplo, que não é a primeira vez que isso acontece, citando a nomeação de Paulo Portas como que foi vice-primeiro-ministro no tempo de Passos Coelho. Rio também abriu a porta à iniciativa liberal. Se Rui Rio for eleito primeiro-ministro, Francisco Rodrigues dos Santos pode ser ministro da Defesa. Hoje de manhã, o presidente do PSD não descartou a hipótese de dar ao líder do CDS aquela pasta, à semelhança do que fez Pedro Passos Coelho, que atribuiu a Paulo Portas o cargo de vice-primeiro-ministro. O presidente do PSD foi hoje questionado sobre a disponibilidade já manifestada por Francisco Rodrigues dos Santos para ser ministro da Defesa. Ao que Rio respondeu que já aconteceu antes. Da mesma forma, Rio também não descarta a possibilidade de formar governo com a iniciativa liberal. Esta manhã, no debate entre todos os líderes dos partidos com assento parlamentar, ao qual faltaram André Ventura e Rui Rio, Francisco Rodrigues dos Santos voltou a manifestar a disponibilidade para ser ministro da Defesa, uma vez que este tema é muito caro ao CDS, pois cabe à direita apoiar as forças militares e de segurança. No mesmo debate, António Costa afastou a hipótese de uma revisão constitucional, que para acontecer teria de unir o PS e o PSD, pois é necessário uma maioria de 2/3 no Parlamento para a aprovar. Depois de pedir um PS com uma atitude mais reformista, Rio sublinhou que apenas pode fazer campanha e explicar a necessidade de uma revisão constitucional para que dentro do PS haja quem queira e provoque alguma turbulência e acabemos por ter um PS com uma atitude mais reformista. Caso contrário, para Rui Rio, o país vai continuar a discutir 1% de IRS e IRC, que é importante, mas vale o que vale. Uma equipa de advogados italiana que investiga crimes sexuais na Alemanha acusa o Papa Emérito Bento XVI de fechar os olhos a dezenas de crimes praticados por sacerdotes com jovens na Igreja Alemã. Um relatório sobre alegados abusos sexuais no arcebispado alemão de Munique acusa Bento XVI, então arcebispo daquela arquidiocese e atual Papa Emérito, de inércia em pelo menos 4 casos conhecidos que ocorreram sob a sua hierarquia. O documento encomendado pelo arcebispado a uma equipa de advogados e apresentado hoje registra que Josef Ratzinger não agiu quando devia para impedir os casos apontados, acusações que o Papa Emérito tem refutado contundentemente. O relatório contempla centenas de casos de abuso sexual ocorridos dentro da Igreja Católica Alemã, incluindo naquela arquidiocese onde Ratzinger foi arcebispo entre 1977 e 1982, desde o período pós-guerra até praticamente ao presente. O documento culpa sucessivas hierarquias da Igreja por não terem agido para os travar, no mínimo, ou mesmo de os encobrir. Os advogados que apresentaram o relatório adjetivaram como um equilíbrio de horrores a sua análise dos casos de abuso que abordaram no estudo.
Em 2 casos atribuídos ao período em que Ratzinger estava à frente daquele arcebispado, os abusos foram alegadamente cometidos por 2 clérigos que prestaram assistência espiritual e contra os quais nunca foram tomadas quaisquer medidas. Os responsáveis pelo relatório consideram pouco credível a reação do agora Papa Emérito, que rejeita as acusações, sustentando que não viram por parte de Ratzinger nenhum interesse reconhecível em agir contra os abusadores. Os autores do relatório lamentaram a ausência na conferência de imprensa de apresentação do documento do atual cardeal de Munique, Reinhard Marx, que em 2008 encomendou um relatório psiquiátrico sobre Peter H., embora não tenha aberto uma investigação interna. Marx pediu no ano passado a sua demissão, rejeitada pelo Papa Francisco, como gesto de repúdio pelos abusos de menores cometidos na Igreja Católica. E poderemos dizer que a Igreja Católica já viveu dias melhores em relação a este tema. Depois dos Estados Unidos, também a França, também Portugal, surge agora a Alemanha e a envolver uma das mais altas figuras do clero, o que não deixa de ser lamentável que isso possa até ser discutido. Vamos acompanhar este tema com outro tipo de desenvolvimento nas próximas edições. Vamos agora falar de algo que realmente nos preocupa. Todos os dias somos confrontados com realidades associadas a este Covid-19, a estas variantes. Parece que já não se fala de outras doenças, das mortes de outras doenças. A resistência a antibióticos mata mais do que a sida ou a malária. Segundo um estudo realizado pelo The Lancet em 2019, mais de 1 milhão de pessoas morreram em todo o mundo por causa de infecções bacterianas comuns que se tornaram resistentes aos antibióticos. A resistência a antibióticos mata mais pessoas do que a sida ou a malária. É a conclusão de um estudo publicado esta quinta-feira pela revista The Lancet. Segundo o estudo, em 2019, mais de 1 milhão de pessoas morreram em todo o mundo por causa de infecções bacterianas comuns que se tornaram resistentes aos antibióticos. Os investigadores acreditam que outras 5 milhões de mortes podem estar associadas a estas infecções, mesmo que não tenham sido a causa direta dos óbitos. Dizem que é preciso prevenir infecções em primeiro lugar através da vacinação. A segunda etapa é utilizar os antibióticos de forma sensata e lembram que 70% dos antibióticos são utilizados na alimentação dos animais. A terceira fase é desenvolver novos antibióticos. Há muito poucos em desenvolvimento e é preciso não esquecer que as bactérias encontram uma forma de se tornarem resistentes. Para este estudo, o maior sobre o assunto até agora, foram analisadas mortes ligadas a 23 agentes patogénicos e 88 combinações de medicamentos em cerca de 200 países. E já sabe, já de seguida teremos aqui o Dr. Paulo Pinho. Agradecemos que todas as perguntas que possa ter sejam direcionadas à temática da saúde, à temática do Covid, de qualquer outra doença, para podermos utilizar e aproveitar a sua presença. Há questões de vária ordem, por exemplo, que testes é que deve usar para a testagem depois de ter a Covid? Será que o antigênio é a melhor opção? Será que o PCR é a melhor opção? Também toda esta confusão relacionada com o tempo de quarentena depois de contrair o Covid-19, quantos dias realmente pode estar? Será que pode estar positivo, negativo e passado um par de dias positivo novamente? Todas essas respostas terão aqui um denominador comum, que é o Dr. Paulo Pinho. Vamos agora ao desporto. O Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, foi eleito o melhor clube do mundo em 2021 para a Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol. O emblema brasileiro tornou-se no primeiro emblema do país a alcançar esse feito, anunciou esta quinta-feira o organismo, e é claro que Abel Ferreira é uma vez mais motivo de orgulho para todos os portugueses.
Entretanto, o Sporting foi multado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol em mais de 15 mil euros devido ao mau comportamento dos adeptos leoninos durante o encontro com o Vizela, realizado no último domingo, a contar para a 18ª jornada da Liga Biowin. O Conselho de Arbitragem da Federação anunciou também, em forma de comunicado, emitido através das plataformas oficiais, hoje de manhã, quem serão os árbitros dos encontros desta jornada, que se realizam já a partir de amanhã. Hugo Miguel é o homem escolhido para apitar o embate entre Sporting e Braga, o jogo grande da jornada. Já o Futebol Clube Porto Famalicão, que está agendado para as 8h30 de domingo, contará com a arbitragem de Rui Costa. Nuno Almeida será o árbitro do Aroca Benfica. Vamos agora ao valor do dólar ou do euro em relação ao dólar e ao real e vice-versa. 0,8808, 1,1349, para o real 5,4073, 0,1848. E hoje foi um dia frio, é esperada uma noite gélida, por isso mesmo fique já de seguida com a Catarina Rebimbas com a previsão do estado do tempo para as próximas 24 horas. Na meteorologia, para amanhã está previsto céu parcialmente nublado para Newark com 24 graus, Filadélfia com céu nublado com 27 graus, Nova Iorque com céu parcialmente nublado com 24 graus, Boston com céu parcialmente nublado com 22 graus, Hartford com céu nublado com 23 graus, Danbury com céu parcialmente nublado com 33 graus, Miami com aguaceiros com 78 graus, Palm Coast com céu nublado com 68 graus, Los Angeles com sol com 72 graus, São Francisco com céu parcialmente nublado com 63 graus. E são estas as previsões para amanhã, sexta-feira. E chegamos assim ao fim do Espaço de Notícias. Voltaremos dentro de momentos com a linha aberta, hoje com a presença do Dr. Paulo Pinho. Fique bem, fique por aí, nós voltamos já. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. As laranjas são o melhor fruto natural, vindas da Califórnia para os supermercados Seabra Foods. 100% natural, coma laranjas diretamente do pomar para si. A melhor vitamina C está nas laranjas. Seabra Foods, sempre a pensar em si. Estes são os especiais dos supermercados Seabra Foods da Nova Inglaterra. Costeletas de porco 1,59 a libra. Frango inteiro 1,49 a libra. Alface 2 por $3. Estes são os especiais dos supermercados Seabra Foods da Nova Inglaterra. Firmino e Cravo Insurance. Descansa as famílias com um seguro de vida pessoal e empresarial. Garantir a tranquilidade da sua família é o melhor negócio. Avaliação do tipo de seguro sem qualquer compromisso. Processos de disability. Saiba qual o melhor seguro de vida para si. Firmino e Cravo Insurance. Especiais licores do supermercado Seabra Foods de Kearney, New Jersey. 10 Mile Bridge Tinto Branco 13,99. Mundus Vinho Branco 13,99. Pinta Negra Tinto Branco 5,49. Casa Ermelinda de Freitas Tinto Branco 5,99. Fuzelo Vinho Verde 4,49. Casa Ermelinda de Freitas Reserva Tinto 9,59. Visconde de Borba Reserva Tinto 13,99. Estes são os especiais licores do supermercado Seabra Foods de Kearney, New Jersey. Sabe bem pagar-te um pouco, mas sabe mesmo. Se pretende comprar ou vender a sua casa, conte com a experiência de uma das maiores e mais bem direcionadas empresas de real estate de New Jersey.
A Sky Realty oferece-lhe o acompanhamento na compra ou venda da sua casa até à sua completa satisfação. Sky Realty oferece-lhe conhecimento, honestidade, rigor e profissionalismo. Sky Realty. Conosco, o sonho é infinito. Estes são os especiais dos supermercados Seabra Foods de Nova Inglaterra. Nestlé Nestum com mel, 2 a 6 dólares. Bom apetite atum em azeite, 3,99 cada. Meloa, 2 a 5 dólares. Estes são os especiais dos supermercados Seabra Foods de Nova Inglaterra. Bem-vindos à Linha Aberta, já sabe que pode falar connosco através do 973-264-1462. Não se esqueça de baixar o som da televisão e falar apenas por telefone. É um prazer para mim hoje apresentar o nosso convidado. Uma vez mais temos aqui o Dr. Paulo Pinho. Dr. Pinho, muito boa noite. Boa noite. Obrigado pela sua presença uma vez mais e desde já um bom ano. Espero que tenha entrado em 2022 com toda a felicidade do mundo, porque aparentemente bem precisamos. Esta variante Omicron tem marcado o ritmo das nossas vidas. Para um profissional de saúde, para um médico, é também difícil viver no dia-a-dia com tanta informação que nos confunde todos os dias. E eu acho que a maior parte desta pandemia tem sido essa informação, essa incerteza da informação, essa questão de não saber se vamos seguir a ciência ou se vamos seguir a média, etc. Só tem sido uma grande complicação e, infelizmente, muitas das decisões são postas nas mãos dos doentes próprios, com muitas das provas que existem em casa, etc. Só tem sido bastante complicado. Nós já temos uma chamada em linha, eu passo imediatamente para o nosso telespectador. Muito boa noite. Muito boa noite, Sr. Henrique Durães, e para o doutor também. Muito bom. Eu tenho uma pergunta. Sim. Uma pequena pergunta acerca da testagem do Covid-19. Então, a pergunta é esta. Eu, quando viajei a Portugal no início da pandemia, foi um bocado complicado e estranho que aqui nos Estados Unidos recolheram a amostra pelo nariz. Em Portugal recolheram pelo nariz e pela garganta. Por que razão foi isso? Se é melhor a recolha, o sample é melhor, não sei. Gostava de saber isso. Tudo depende do tipo de teste que usaram. Quer dizer, embora haja provas que são feitas por nariz e por garganta, há vários diferentes tipos de companhias que fazem estes testes. Há alguns que fazem só por nariz, há alguns que fazem só por garganta, há alguns que quantificam somente com cuspe, com saliva. Só tudo depende do tipo de teste que foi feito. Há testes que de facto vão tirar uma amostra da máxima quantidade de tecido respiratório e por isso tiram isso. Quer dizer, há testes aqui também, não sei se vêem nas notícias, que há certas pessoas que estão a usar os testes nasais e estão a fazer também a prova na garganta. Os testes da maneira que estão indicados para fazer em casa têm que ser da maneira que estão indicados. São um teste de nariz, tem que ser feito no nariz, um teste de garganta para a garganta. Mas é possível que por o mundo há várias diferentes maneiras de fazer e certos testes que gostam de quantificar a maior quantidade de tecido, ambos por nariz e por garganta também. Muitíssimo. Porque pelo que eu um PCR, e aquilo até foi num hospital privado em Lisboa, que foi feito essa análise. Me recolheram essa análise. E então fiquei um bocado admirado. Eu disse-lhes a eles que na América só usam do nariz. E eles viraram-se. É vários, podem ser de várias maneiras. Há uns que são feitos só por uma narina, há uns que recomendam ser por as duas narinas. Isso há variedade das diferentes companhias que fazem a prova. Ok. Eu pensava que era derivado simplesmente
se era mais eficaz por um lado ou se era mais pelo outro. Não, é por isso que eu estava a dizer. Não, é mesmo os detalhes da prova específica. Ok? Ok. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado pela sua pergunta. Obrigado. E já que estamos a falar em testagem, uma das bandeiras de todos os governos é fazer testes, termos a certeza que estamos bem. A verdade dos factos é que com o Omicron temos presenciado situações de veras distintas, em que uma pessoa faz um teste PCR e está positivo, faz um teste, passado uma semana está negativo, 15 dias depois está positivo. A pergunta é, porquê é que isso acontece? Será que o teste de antigênio é melhor depois de testar positivo do que um teste PCR? Cada teste, ou seja PCR, ou seja de antigênio, tem os seus positivos falsos e os seus negativos falsos. Isso é qualquer teste na ciência, existe esse erro. O PCR é indicado numa pessoa que é sintomático ou que, para ter o resultado mais imediato em termos do valor positivo ou negativo, imediatamente ao começo de sintomas. O PCR também tem valor nestes casos de viagem. O problema com o PCR é quando uma pessoa sai positivo, pode estar positivo e assintomático durante 90 dias. Ok? Isso é uma coisa que uma pessoa fazer os testes semanal após estar positivo, sempre vai ser positivo no PCR. Pode ter um a quem além durante esse tempo onde está negativo, mas de facto durante esse período de 90 dias está positivo. A recomendação em termos do antigênio, o antigênio tem valor exatamente no mesmo caso que existem com o PCR. O problema é que tem mais negativos falsos e tem um bocadinho mais de positivos falsos também. Só não é um teste tão específico, há os seus erros maiores do que existe com o PCR. Mas numa pessoa que saiu positivo e que quer confirmar que já largou do vírus, a melhor prova de fazer é o antigênio, porque o antigênio não dura 90 dias, dura 7 a 14 dias máximo, e a recomendação numa pessoa que sai positivo é repetir a prova aos 5 dias. Se sair negativo nesse ponto, então pode ir fazer a sua vida, já não tem que estar em quarentena, deve usar máscara por 5 dias mais, para total de 10 dias, mas pode já começar a sua vida porque a chance de transmitir o vírus com um teste negativo é baixíssimo. Se nesse dia 5 sair positivo, então a recomendação é de estar dentro de casa em quarentena completa até o 10º dia e depois ir para a população geral. Mas não é preciso prova nessa situação, porque as chances de estar positivo após 10 dias é praticamente zero. E a habilidade de transmitir o vírus após 10 dias é praticamente zero. E que bom é para nós, portugueses, podermos ouvir uma explicação lógica, clara, concisa do Dr. Paulo Pinho. Muito obrigado, doutor. Temos outra chamada em linha. Olá, muito boa noite, com quem tenho o prazer de falar. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Fala Manuel Sousa. Diga, Sr. Manuel. Olha, boa noite para si, para o doutor e para todos os ouvintes. Eu queria fazer a pergunta ao Dr. Paulo Pinho sobre o seguinte. Eu e a minha esposa apanhamos a segunda dose em abril da Pfizer. E não foi de imediato, mas passados uns meses começámos a sentir dores, portanto, nos ombros, na parte das ancas e nos músculos dos braços. Isto é normal ou há alguma coisa que a gente desconheça? Gostava que me respondesse. Obrigado. Não, tá. Boa pergunta. Quer dizer, em termos de normal, primeiro, claro que sabemos que estas vacinas todas são novas. A melhor prova que a gente tem é o passar do tempo que se vê com as coisas que acontecem. Mas há reportado bastante pessoas que mesmo após de meses continuam ou começam a sentir sintomas. Há pessoas que têm formigueiro, há pessoas que têm diferentes qualidades de enxaquecas, há pessoas que começam com problemas cardíacos, etc. A incidência é baixíssima, mas é uma coisa que é reportada.
Agora, se é uma coisa que é progressiva, começa a piorar, ou que é uma coisa relativamente constante, convém ser visto para confirmar que de facto não há qualquer contra-efeito mais prolongado com a vacina da Covid. Mas agora, reportado logo que é uma coisa que uma pessoa consegue fazer a sua vida sem dificuldades nenhuma, já é uma coisa que se vê reportado, estas dores musculares, às vezes um bocadinho de cansaço, etc., por um tempo prolongado após de receber a vacina. Muitíssimo obrigado. Penso que temos outra chamada em linha. Olá, muito boa noite. Olá, muito boa noite. Boa noite. Boa noite, com que... para fazer uma pergunta. Boa noite aos dois. É para fazer uma pergunta ao Sr. Doutor. E depois gostava que ele me respondesse. É claro. Então é o seguinte, porque é que o Sr. Doutor e os seus colegas, na vez de aceitarem a vacina, porque é que não mandam as pessoas tomar vitamina D3, que está no IVA para cima de 50, zinco, vitamina I, vitamina E, ômega 3, esses produtos todos, e a minha família até agora nunca tinha nada. Está provado que as vacinas são fiáveis. E se a questão é se eu recomendo vitamina D3, vitamina E, vitamina C, zinc para as pessoas durante esta época, eu sempre recomendo. É uma coisa é uma coisa indicada. Sabemos que nas pessoas que ficam infectadas com a Covid têm um curso menos prolongado, têm sintomas mais leves, etc., quando tomam essas vacinas. Eu recomendo, não é ciência pura, onde uma pessoa, cada pessoa responde diferente, e as vacinas têm a sua prova em termos de reduzir a incidência, a hospitalização, a mortalidade, etc. Há vários tratamentos, existem em termos de vitaminas que têm o seu eficácio, mas não é a única coisa que se recomenda. Mas eu, como médico, recomendo a todas as pessoas, quando há uma pessoa que fica positiva em casa de uma pessoa conhecida ou de um cliente, eu sempre recomendo, olha, para proteger o resto da família, comecem a tomar estas vitaminas. Inclusivamente eu mando-lhe uma mensagem com o nome da vitamina ideal do Amazon ou do CVS, etc., para eles poderem comprar a vitamina. Sem dúvida, as vitaminas têm o seu sítio na proteção contra a Covid. Ok, caro amigo, muitíssimo obrigado pela sua pergunta. Eu penso que temos outra chamada em linha. Olá, muito boa noite. Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite, com quem tenho o prazer de falar? Fernando Barata. Sr. Fernando, faça favor, pode perguntar a sua pergunta ao Dr. Pinho. Obrigado. Boa noite, Dr. Henrique. Eu, na quinta-feira da semana passada, eu vi uma cerveja fria e notei na minha garganta, fiquei logo apanhado, porque isto, em geral, já me acontece isso há vários anos. E, entretanto, aguentei assim, mas depois que tinha um bocado de tosse, a garganta e coisa, um bocadinho de dorso no corpo, e na segunda-feira fui às urgências do hospital de São Bárbara. E a única coisa que me fizeram foi o teste só para o nariz, numa narina, e na garganta, para ver se a garganta estava inflamada. Mas mandaram-me embora e perguntei, então não necessito antibiótico nem nada de coisa. Não necessito nada. Mas o meu doutor de família, doutor Arias, o Paulo Arias, telefonou-me para casa, que eu telefonei, que tinha ido, coisa, pá, e perguntou, não fizeram uma chapa? Não fizeram nada. E então mandou-me para casa um antibiótico e mais uns comprimidos e um spray para a boca, que até me disse que era, depois de fazer isso, que devia bochechar e coisa, deitar fora. E acontece o seguinte, agora, eu terei que estar, a partir de quinta-feira, 10 dias em casa, ou quando eu dei conta que tinha apanhado o vírus? Saiu a sua prova... Positivo. Saiu positiva. Ok, o que tem que fazer é o seguinte, são 5 dias após de fazer o PCR no hospital, que tem que estar de quarentena fechado em casa. Isso é a recomendação do CDC. Recomendam agora, no dia 5, fazer um teste antigénio, que são estas provas que existem na farmácia. Se sair negativo,
então pode ir fazer a sua vida. O CDC recomenda usar uma máscara quando houver contacto com pessoas que seja contacto próximo. Agora, se sair positivo, recomendam estender esses 5 dias para 10 dias, fechado em casa em quarentena. Só tudo depende do resultado de um teste antigénico, destes que se compram na farmácia e que se podem fazer em casa e ler em casa por si próprio. Se sair positivo, tem que ficar mais 5 dias. Se sair negativo, então pode começar a fazer a sua vida assim, usando a máscara quando houver contactos de mais risco com pessoas no seu dia-a-dia. Sim. Ok, caro amigo. E só, por exemplo, a mim agora dá-me sabores. Fico assim, de um momento para o outro, fico todo molhado. Não sei se é do Covid. Pode ser do Covid. Há pessoas que têm, durante esses 5 a 10 dias, continuam a ter sintomas, suores frios, etc. A outra coisa, tem que medir a temperatura e ter a certeza que não tem febre nas 24 horas antes de sair fora da quarentena. Logo que essas coisas saírem, pode continuar a ser sintomas, logo que não tenha febre, pode ir fazer a sua vida. Ok, muitíssimo obrigado. Muito obrigado, uma boa noite. Igual. Senhor Doutor, antes de irmos à próxima chamada, uma questão da Maria Padeiro, uma das nossas telespectadoras. Tem a segunda dose de vacina, contraiu, portanto, o vírus. Quanto tempo tem que esperar para tomar o booster, a terceira dose? Há pouca recomendação. A recomendação agora tem sido 3 meses após de ter a doença sintomática ou positiva por um teste, deve esperar esse tempo. Sabemos que as pessoas que completaram a vacina do Pfizer ou da Moderna, por exemplo, e depois ficaram infectadas, têm proteção muito mais prolongada do que as pessoas que só têm a vacina. Pode esperar os 3 meses e após os 3 meses pode ir receber o booster. O benefício do booster é que ajuda não só com o Omicron, mas também com as outras variantes que podem surgir. Que possam vir a surgir também. Só por esse motivo deve tomar o booster, mas esperar 3 meses até o tomar. Vamos à próxima chamada. Olá, muito boa noite. Olá, boa noite. Então, tudo bom por aí? Tudo bom? Com quem tenho o prazer de falar? É aqui com a Margarida. Ok, Margarida, pode fazer a sua pergunta. É só para ratificar o que disse o senhor antes, não este que estava a falar, o outro, que sim, o Pfizer está a deixar muitas dores de ossos. Muitas dores. É reportado, se continua, quer dizer, se é uma coisa que está incapacitada com dores, ou é um grande câmbio do seu normal, há outras coisas, e eu acho que o problema com a Covid é que a gente às vezes fica cego pensando que é só a vacina ou que foi só o vírus que provocou os sintomas. Mas eu nunca tive infectada com o vírus. Não, mas eu sei, mesmo com as vacinas, a vacina pode provocar esses sintomas, mas também há outras doenças que de facto podem provocar esses sintomas. Se está incapacitado com dores, ou as dores são mais que ligeiras dores, a recomendação é fazer certas provas de sangue, às vezes radiografias, etc., para de facto confirmar que não há outras coisas a passar. Sabemos que há dores musculares com a vacina da Pfizer ou da Moderna que podem ser prolongadas, mas é uma coisa que de facto, se tem a quantidade de dores que a senhora está a falar, há certas provas de sangue, há certos exames físicos, há certas radiografias que convém fazer só para ter a certeza que não há outras complicações. Amanhã eu até vou ao meu doutor dos ossos. Eu nunca senti o que eu estou a sentir agora, ok? Eu às vezes não posso nem caminhar. É no pelvis, é no hip, e é nas pernas embaixo, é nos knees, everywhere. Desde a cintura para baixo é umas dores horríveis. Isso é um grande câmbio do seu normal, é uma coisa que deve ser vigiada com o seu médico e as provas necessárias para confirmar, não só da vacina, mas também de outras doenças que podem surgir. Mas eu ainda
ainda faz agora um ano que eu fui ao meu doutor e não tinha nada disso. E depois que eu apanhei a segunda dose da Pfizer, eu comecei a sentir isso de verão. E agora eu apanhei o booster faz um mês. It's unbelievable. Não, With the pain. é uma coisa que deve ser vigiada sem dúvida e como eu disse, há certas provas de análises, níveis de enzimas musculares, etc., que convém fazer só para ter a certeza que não há qualquer síndrome autoimunológico, etc., que se passou. É uma coisa que sem dúvida deve ser vista por seu médico. Nem a minha avó, quando tinha 80 anos, caminhava assim como eu caminho. Tem que fazer e seguir as recomendações do doutor. Muitíssimo obrigada. I'm going to the doctor, and everyone with that should go to the doctor. Obrigadíssima pela recomendação. Vamos à próxima chamada. Olá, muito boa noite. Estou sim, muito boa noite. Boa noite. Eu tive o Covid e quanto tempo é que tens que esperar até levar a vacina de reforço? Pode esperar 3 meses após de completar o síndrome, quer dizer, a quarentena, antes de receber a vacina, porque tem os anticorpos, não só das vacinas primárias, mas também da doença. Por esse motivo, pode esperar 3 meses antes de recebê-la. Muitíssimo obrigada, também. Obrigado. Obrigada. Vamos agora a um breve espaço comercial, já voltamos. Costa del Sol, o local perfeito para momentos inesquecíveis. Reserve para os mais diversos eventos, casamentos, batizados, festas sociais. Um espaço repousante e tranquilo. Amplo parque de estacionamento. Profissionalismo e experiência ao serviço dos nossos clientes mais exigentes. Costa del Sol. E é sempre bom chegarmos a um dos momentos mais bonitos do nosso especial informação, e especialmente quando estamos em boa companhia, ainda melhor. Eu tenho o Dr. Pinho aqui, mas ele não vai dizer, eu é que vou dizer. Vamos então aos aniversários. Parabéns, Beatriz Santos, 83 anos, querida amiga, foi ontem, mas mais vale tarde do que nunca. António Medeiros, 76 anos de idade, muitos parabéns, António. Madalena Vasconcelos, 11 anos de idade, parabéns, Madalena. Pronto, e já passou um daqueles momentos que todos nós desfrutamos, que é darmos os parabéns, nem que sejam virtualmente. Eu vou aproveitar que temos sensivelmente 1 ou 2 minutos. Dr. Paulo Pinho, antes das despedidas, será que é possível chegarmos ao fim de 2022 com a pandemia atrás das costas? Eu acho que isto vai manter-se com a gente, vai ficar endémico na população. O benefício que existe com 2022 é que sabemos mais sobre as vacinas, sabemos mais sobre os tratamentos nos hospitais. As pessoas, sabemos que o Omicron tem sido um variante que é mais assintomático, que não tem tantas complicações nos hospitais, e sabemos que estão a surgir agora tratamentos novos também. Só por esse motivo eu penso que 2022 vai ser um ano muito melhor do que foi os anos anteriores. Eu acho que Omicron, não só as provas que têm saído positivas e que o Estado está a reportar e que o Governo está a reportar, há tanta gente que está a fazer as provas em casa, está a sair positivo e não vão fazer a prova completa por PCR. Eu acho que há muito mais anticorpo na população agora do que existia há 3 meses atrás. Há muito mais pessoa vacinada, há muitos mais tratamentos que surgiram até este ponto e que vão continuar a surgir. Só acho que vai ser um ano muito melhor do que os anos anteriores. Obrigado, Dr. Pinho. É sempre bom fecharmos ou encerrarmos com uma mensagem de esperança. Muitíssimo obrigado pela sua presença. Um prazer. O Dr. Pinho voltará aqui ao Especial Informação dentro de umas semanas. Muito obrigado em nome de toda a equipa. Você em casa continua a acompanhar a nossa programação. Já de seguida temos a telenovela Amor, Amor. Amanhã estaremos aqui de volta a partir das 7 da noite. Fique bem. Até amanhã, se Deus quiser.
Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.